Vamos falar hoje sobre um dos programas mais conhecidos do Brasil, né? O Minha Casa Minha Vida. A gente vai desvendar como ele funciona e o que ele pode significar para quem está na jornada da casa própria. Essa frase, ela toca num ponto central, não é mesmo? A ideia de ter um lar, um cantinho para chamar de seu. Nossa, isso vai muito além de tijolo e cimento. É sobre ter aquela base firme para construir a vida, sabe? A segurança que toda família sonha em ter. Pois é, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Com a economia do jeito que tá, como é que se transforma esse sonho em realidade? Como dar aquele passo tão grande que é comprar um imóvel? É exatamente aí que o programa que a gente está analisando entra em cena. Então vamos lá. Chegou a hora de mergulhar de cabeça e entender o que é, de fato, o Minha Casa Minha Vida. Olha, de forma bem direta, a grande missão do Minha Casa Minha Vida é abrir portas, é facilitar o acesso à moradia para mais gente. Pensa nele como uma ponte, sabe? Uma ponte que oferece umas condições bem especiais para que mais famílias consigam finalmente financiar a sua casa. E vale lembrar, esse programa não surgiu ontem, não. Ele já está na estrada desde 2009. Só que o ponto-chave é que ele foi se adaptando, foi melhorando. E hoje, olha só, as taxas de juros são uma das mais baixas de toda a história do programa. E vamos combinar, num financiamento que dura anos, qualquer pontinho a menos nos juros faz uma diferença absurda. É uma economia de milhares de reais no fim das contas. Com certeza um atrativo e tanto. Beleza, já entendemos a ideia geral. Agora vamos para o que interessa de verdade, a parte prática. Como é que isso funciona no dia a dia? Quais são os benefícios reais? E vamos começar com o que talvez seja o benefício mais impactante de todos, o subsídio do governo. O que é isso? Pensa assim, é uma grana que o governo entra para ajudar a pagar o imóvel. Esse valor abate direto do total, o que diminui o montante do financiamento. É na prática um belo de um desconto, direto na veia. Agora, tem mais. Outra vantagem enorme é poder usar o FGTS. Sabe aquele dinheiro do fundo de garantia que fica lá guardadinho? Então, ele pode ser aquela peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. Dá para usar na entrada, para amortizar a dívida, que é basicamente adiantar umas parcelas para diminuir o total que se deve, ou até para deixar as prestações mensais mais leves. E olha que legal, o programa não prende ninguém só a imóveis novos na planta. Não, a flexibilidade é grande. Dá para financiar tanto um imóvel novinho em folha quanto um usado. Isso abre muito o leque de opções, né? A busca pode incluir aquele apartamento ou casa que já está lá, prontinho para morar. Mas atenção aqui num ponto super importante. Esses benefícios todos não são iguais para todo mundo, não é um pacote único. A lógica do programa é ajudar mais quem tem menos. E para fazer isso, ele é todo organizado por faixas de renda. Bora ver como essa divisão funciona na prática? E se prepara para esse número aqui, 95%. É isso mesmo, 95%. Parece até mentira, né? Mas é o subsídio máximo que o programa pode dar. Para aquelas famílias com a renda mais baixa, o governo pode chegar a cobrir quase o valor total do imóvel. É uma ajuda gigantesca, não tem outra palavra. Vamos começar então pela faixa 1. Aqui o foco total é nas famílias com renda mensal de até R$ 2.830. É para esse grupo que o subsídio pode bater aquele teto incrível de 95%. E claro, com as taxas de juros mais baixinhas de todo o programa. Subindo um degrauzinho, a gente chega na faixa 2. Ela já abraça famílias com renda que vai até R$ 4.700. Aqui, o subsídio ainda é bem generoso, viu? Pode chegar a R$ 55 mil. E os juros continuam super competitivos, bem abaixo do que se vê por aí no mercado. Agora, na faixa 3, que vai até R$ 8.600 de renda, a gente tem uma mudança. Aqui já não tem mais aquele subsídio direto, aquele desconto do governo. Mas, calma lá, o grande trunfo aqui são as taxas de juros, que continuam sendo um baita negócio, bem melhores do que as de um financiamento tradicional. E para fechar, temos a faixa 4, que é a novidade mais recente. Ela alcança famílias com renda de até R$ 12 mil. O lance aqui também não é subsídio, mas sim as condições do financiamento em si. A gente está falando de prazos mais esticados, de até 35 anos para pagar, e um teto maior para o valor do imóvel que pode ser financiado. Ok, entendemos as faixas de renda. A pergunta que não quer calar agora é: quem é que pode participar? Quais são as regras do jogo? Vamos ver os requisitos? Olha, os requisitos básicos são bem claros, bem diretos. A ideia é garantir que o programa chegue em quem ele realmente quer ajudar, quem está sonhando com a primeira casa própria e que nunca participou de outros programas de moradia do governo.
E tem mais um detalhe. Além dessas regras básicas, o programa também tem uma lista de prioridades. Ele reconhece que algumas famílias têm desafios extras, né? Por isso, famílias que são chefiadas por mulheres, ou que têm idosos ou pessoas com deficiência em casa, por exemplo, acabam tendo uma preferência na hora da seleção. Beleza, já sabemos como funciona, quem pode participar. Então, qual o próximo passo? Como se sai da teoria e vai para a prática? O que fazer para começar? O caminho é até que bem simples, dividido em 3 passos. Primeiro passo: fazer uma autoanálise. Ver certinho em qual faixa de renda a família se encaixa e se cumpre os requisitos. Passo 2: hora de juntar a papelada. Organizar todos os documentos necessários. E o terceiro passo: bater na porta certa, ou seja, procurar a Caixa Econômica Federal ou a Prefeitura da sua cidade para dar entrada no processo. E essa parte dos documentos é super importante, não dá para pular. Basicamente, é preciso comprovar tudo: identidade, residência, renda, estado civil, o de sempre. E um ponto de atenção: para as faixas de renda mais baixas, estar inscrito no CAD único, Cadastro Único, é essencial. Ele é a porta de entrada para vários programas sociais, incluindo esse. Agora, vamos tocar num ponto delicado, uma dúvida que tira o sono de muita gente. E se o nome estiver sujo, com restrição no CPF, ainda dá para participar? Olha, a resposta não é um não de cara. Depende muito da faixa de renda e da análise que vai ser feita. Em alguns casos, especialmente para renda mais baixa, pode ser que passe. Mas o conselho de ouro é: se puder, regularize a situação antes. Limpar o nome aumenta e muito as chances de tudo dar certo. E com isso, a gente fecha o círculo e volta lá para o começo. Juntando tudo, subsídio, juros mais baixos, a possibilidade de usar o FGTS, o programa se mostra como uma ferramenta bem poderosa. E a pergunta que fica no ar é essa: será que o Minha Casa Minha Vida é, para milhões de famílias brasileiras, a chave que finalmente vai transformar aquele sonho da casa própria em um plano concreto, em realidade?